86% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Então você vai ficar ansioso, vai ficar medroso, vai ficar travado por nada. A Bíblia diz que Deus dá sono aos justos. Então tudo que tira teu sono, tudo que vem, a insônia, é algo do mal. Porque o sono é para os justos. Se você é uma pessoa justa, você tem que dormir. O medo não pode roubar isso, a ansiedade não pode roubar isso. Tem vários, lembrando, quero lembrar isso, porque isso para mim, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás e é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Caraca. Por quê? Porque, por exemplo, existem vários versículos que dizem: não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente está na década da ansiedade. A Bíblia há 2000 anos fala: não andeis ansiosos. Se Deus não deixa faltar comida pro passarinho, você já viu o pombo morrer de fome? Eu tô morrendo de fome. Não existe. Deus não deixa faltar comida pro passarinho, vai deixar faltar para você? É verdade. É verdade. Deus não deixa de vestir os lírios dos campos, vai deixar de te vestir? Então, a Bíblia o tempo todo combate a ansiedade. E como se combate a ansiedade, já vou falar do medo, a Bíblia diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, através de orações, súplicas e ações de graça. Então, o que é isso? Fecha a porta do teu quarto, ajoelha, fala: Senhor, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, mas eu acredito que o que eu não posso fazer, você pode, tá na sua mão agora. Ponto. Acabou. Mais barato que o psicólogo, né? E resolve mais rápido. Eu acho que todo mundo tem que procurar uma terapia, se necessário. Estou falando no caso da ansiedade aqui, né? Sim. Do dia a dia, você colocar diante de Deus. O medo, a Bíblia fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você experimenta o verdadeiro amor, que o único verdadeiro amor só Deus pode dar, você, por exemplo, vence um dos grandes problemas do ser humano, que é o complexo de aceitação. As pessoas fazem loucuras na internet para ter like. É verdade. Porque eles querem ser aceitos. Tem gente que compra carro que não pode pagar só para ter o uau dos amigos, quer ser aceito. Meninas que vestem roupa que nem cabe mais, mas para as amigas falam: nossa, tá legal. Então, em troca de aceitação, a gente faz muita besteira. A gente compra o que não precisa, a gente mostra quem a gente não é para quem a gente não gosta. Às vezes. Exatamente. E gasta o dinheiro que não tem. Esse é o pior. E quando o verdadeiro amor entra na sua vida, lança fora o medo. Ou seja, você não consegue mais sentir medo porque você se sente protegido. Igual meus filhos pequenininhos. A gente, às vezes, a casa é muito grande, às vezes a gente tem que andar de um lado para o outro meio escuro. Aí o pequenininho Joaquim fala: papai, me bota no colo. Quando eu boto ele no colo, acabou o medo. Tá no escuro ainda, mas ele já não tá mais com medo. Porque ele não tá mais sozinho. Ele tá comigo. Fala assim: papai tá comigo, acabou o problema. Então, isso é confiar em Deus, isso é ter um amor que lança fora o medo. O amor também te faz se sentir aceito. A Bíblia fala que você tem que falar a verdade. Porque muitos problemas a gente tem na sociedade porque as pessoas mentem. Né? As pessoas enganam, as pessoas roubam. Ou seja, a Bíblia fala: isso não pode. Se a gente seguisse a Bíblia, o mundo seria melhor, independente da religião. Foi por isso que ela foi deixada, né? Ela tem um propósito que ela foi Exatamente. deixada. É um manual de vida do ser humano. O que eu quero usar hoje é a parábola do filho pródigo. Como é que é a parábola do filho pródigo? É um filho de um multimilionário. Tinha ele e o irmão. A Bíblia diz que ele chega para o pai dele. Primeiro vamos esclarecer o que é uma parábola. Parábola é uma história representativa, ilustrativa. Jesus usava muito parábola para você entender é um storytelling. Tá. Para você entender de uma forma mais clara. É tipo uma analogia. É uma analogia, né? Você perguntava alguma coisa para Jesus, se a resposta era muito difícil, ele te respondia com uma parábola para você entender. Justo. Aí assim, Era um contador de história. Era um contador de história clássico. perito. Eu falei assim: Jesus, o que é isso? O que é aquilo? Ele falou: bom, é como um grão de mostarda. E começar história. Entendeu? Então, entendi. Na parábola do filho pródigo, a história é o seguinte, então, é ilustrativo. O filho chega para o pai, um dos dois filhos, chega para o pai, o mais novo, fala assim: pai, me dá uma parte da minha herança. O pai era multimilionário, eu quero a minha parte da herança agora. E tem um versículo em Provérbios, que é o livro de Salomão, o homem mais sábio e mais rico historicamente que já passou, que diz que a herança, quando é adiantada, vem a ser uma maldição. Então, herança é bom? Eu trabalhei a vida toda, eu quero deixar uma herança para meus filhos. Mas adiantada vira maldição. Tá na Bíblia. Toda vez que você descumpre um princípio bíblico, você vai pagar um preço, acreditando ou não acreditando. Tiago, eu não acredito nisso, não. Você pode não acreditar, mas vai pagar o preço do mesmo jeito. Justo. É histórico, é estatística. Você não acredita na Bíblia, então você acredita em matemática? Pega por estatística. Quem cumpriu o princípio como está, quem descumpriu os princípios bíblicos como está. Pega por estatística, então. Vamos na matemática. Então, esse homem, ele adiantou a herança. Então, está na Bíblia que ele atraiu uma maldição para a vida dele. Então, ele pega a herança, parte dele,
E a Bíblia diz que ele vai para uma terra muito distante e começa a gastar todo esse dinheiro com mulheres, prostituição, com amigos, com jogos, com tudo aquilo que o ganhador da Mega Sena faz. Porque dinheiro fácil faz você gastar fácil. Você não tem um ganhador da Mega Sena de pé. Os caras estão tudo quebrado. Então ele começou a gastar com isso. Você já viu um cara quebrado se levantar? Já. Oh, eu estava quebrado, me levantei. A Bíblia diz que ele quebrou. Dava para se levantar? Dava. O problema é que ele não conseguiu prever o futuro, porque ser humano não prevê o futuro, Deus sim. E no futuro, a Bíblia diz que estava vindo uma grande fome sobre a terra. Então, qual o problema? Ele quebrou como se fosse no meio da depressão de 29 ou do coronavírus 2020. Não tinha para onde correr. Ele quebrou e não tinha para onde correr, não tinha de onde levantar recursos. Então, ele começou a desejar comer comida de porco, ele começou a ser muito humilhado. Claro, os amigos desapareceram, eram amigos do dinheiro, as prostitutas foram embora, acabou o dinheiro, acabou tudo. Aí a Bíblia diz que ele cruza os braços no meio de um chiqueiro, olhando para a comida de porco, pensando em comer a comida do porco. E fala assim, caramba, eu estou aqui tentando comer comida de porco e os empregados da casa do meu pai comem muito melhor do que isso. Já sei o que eu vou fazer. Aí a Bíblia diz assim, ó, caindo em si, ou seja, a ficha caiu. Caindo em si, pensou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi assim, : Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como eu fosse um dos teus empregados. Ou seja, eu sei que a droga que eu fiz foi tão grande, não precisa mais me assumir como filho, não. Deixa eu voltar como empregado, que eu sei que eu vou viver melhor do que eu estou vivendo lá. Aí a Bíblia diz no outro versículo, levantou-se e foi. Chegando lá, o pai abraçou ele, falou, que isso, você é meu filho, recebeu de volta, botou um anel de ouro nele, botou roupa de linho e falou, você matou o melhor cordeiro que tinha e fez um banquete. Moral da história. Ele cria um problema e não tem nessa parábola uma oração, um pedido de socorro a Deus, não tem um anjo descendo para ajudar. Ele cria o problema e resolve sozinho. Então o que acontece? Eu uso essa parábola para te ensinar. Você resolve o problema que você criou e Deus resolve os que você não criou. Uau! Então tem problema que você não criou. Tem diagnóstico que chegou na tua vida que não foi uma má alimentação, foi coisa do destino, aconteceu. Então isso é com Deus. É impossível, não foi você, é com Deus. Agora, se eu posso pedir perdão para alguém que está ferido comigo, eu peço e resolvo, ao invés de falar, Deus, vá lá, dá um jeito nessa relação. Não é assim que funciona. Não é para ficar terceirizando, né? Não dá para terceirizar a fé, não dá para terceirizar. Você não manda em Deus. Você cumpre princípio e ele move em cima dos princípios, e não em cima de você. Só que se você estiver conectado aos princípios, aí ele está ao seu favor, porque você está praticando o que ele escreveu e está 2000 anos escrito a mesma coisa, não muda. Então, o que esse cara fez? Ele cai em si. A primeira coisa que tem que acontecer quando você se mete num problema é cair a ficha. Caramba, eu fiz isso. Fui eu que errei. Então ele falou assim, ele caindo em si disse, aí o segundo passo ele planejou. A Bíblia diz que ele fala assim, então, o que eu vou fazer? Vou levantar, ele começa a planejar. Sabe aquele pensamento? Cara, eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Foi o que ele fez. Vou lá, vou falar com meu pai assim, assim. Ele ensaiou o que ia fazer. Próximo passo, levantou-se e foi. Foi lá e fez mesmo. Então, cair em si, que é reconhecer, planejar como você vai ser dali. Terceiro, fazer. Então, ele cria o problema e resolve. E detalhe, volta melhor do que antes. Volta melhor do que antes. Então, existem experiências que você precisa passar para você ser melhor do que é hoje. Agora, se você vai ter o grande lance de ter aquela sacada e falar, puxa, eu estou errado, eu não deveria ter feito isso, eu vou me arrepender. Porque o problema com Deus, agora usando minha parte de teólogo aqui, não é você errar, é você não se arrepender. Verdade. Esse é o grande problema. Verdade. Então, qualquer um aqui está sujeito a erros, porque nós somos seres humanos. Agora, você não se arrepender mostra que o seu coração não quer mudança. Porque o arrependimento é o primeiro demonstrativo de transformação. Ninguém que quer mudar de verdade está com o coração duro. Não, é assim mesmo. Se quiser ele que venha pedir perdão. Isso não existe. Quem quer mudar de verdade está disposto a pedir perdão, a se arrepender. Não, desculpa, fui eu. Ou seja, deixar a ficha cair. Esse é o grande ensinamento da parábola do filho pródigo que a gente pode utilizar em qualquer coisa. Se eu for falar para empresário, eu uso isso. Gente, você criou um problema na sua empresa? Vai lá e resolve. Contrata o consultor certo agora, tira do teu prolabore e bota no caixa da empresa. Dá um jeito. Você criou, você resolve.
Boa. Entendeu? Aquele senso de autorresponsabilidade, né? Exatamente. Não fica terceirizando, não, porque se eu conseguir um contratinho agora com fulano, não, porque se... Não, vai lá e resolve. Né? Eu posso encaixar a parábola do filho pródigo em qualquer coisa. No casamento? Aí eu brinco. Aí eu vou fazer 16 anos de casado essa semana, né? A gente já resolveu vários problemas no casamento. Pra gente estar feliz hoje, a gente teve que vir se adaptando ao longo dos 16 anos, né? E vários problemas que nós tivemos não foi problema do acaso, foi problema que eu criei. Era só eu ter botado a toalha no lugar. É só eu ter chegado na hora que eu prometi. Olha, ó, aqui, ó, o chute aqui embaixo da mesa. Era só eu ter ficado mais com as crianças no tempo que ela pediu para ficar. Sabe, coisas assim? Sim. Então, é muito importante que, ao errarmos, a gente reconheça, planeje como vai sair daquele erro e vá lá e faça. Sabe o que eu percebi, já que a gente está falando de casal? Que os grandes problemas não separam o casal, são os pequenos. Você pode ver um casal quebrou financeiramente. Bum, uma vergonha nacional, quebrou em rede nacional. Os caras ficam mais juntos. O cara é preso. A mulher fica com ele uns 20 anos, ele na cadeia, a mulher levando comida para ele no sábado. Agora, o cara, uma semana tem dinheiro, outro não tem. Uma semana fala a verdade, uma semana fala mentira. Os pequenos probleminhas é o que faz o casal separar de verdade. Porque ninguém tropeça nas montanhas, sempre nas pedrinhas. Entendeu? Então, assim... É impressionante como você tem umas analogias que eu adoro. Isso serve... Ninguém tropeça na montanha, cara. Não tem como tropeçar. Não tem como. Problema grande não te derruba, te fortalece. São o acúmulo dos probleminhas que fazem você fraquejar no caminho. Tudo é cumulativo. Sucesso e fracasso. Para você terminar... Por exemplo, tem coisas que são fortes de falar, mas, por exemplo, quando você vê assim... Você já viu o casal que teve traição de uma das partes, se perdoaram, ficaram juntos e foram felizes para sempre? Sim ou não? Sim. Vários. Você já viu o casal que teve traição e se separou e ficaram com ódio um do outro? Sim. Qual a diferença de um para o outro? É o que aconteceu antes da traição. É o acúmulo das coisas. É verdade. Entendeu? Então, eu já tratei de ambas situações de amigos. E uns dois rapidamente falaram, cara, vamos perdoar, vamos deixar para lá. Por quê? Porque era uma relação muito boa, era uma relação saudável. Eles entenderam como um erro que jamais pode ser repetido, que tem que ser corrigido, que vai ter a sua punição emocional grande, teve a vergonha da sociedade ali, tudo isso, mas eles resolveram e estão felizes até hoje. E já teve outros que, por coisas menores, se separaram e nunca mais voltaram, porque, na verdade, era o que estava acontecendo antes. Então, sem dúvida, o lixo varrido para debaixo do tapete é o que faz um problema pequeno, médio ou grande depois de acabar com um relacionamento. Seja de casamento ou de sociedade também acontece a mesma coisa. Você é sócio e a mesma coisa está acontecendo. Eu vejo, às vezes, um cientista anunciando uma parada. Gente, a Universidade de Glasgow descobriu, olha, no último descoberta, que a felicidade está no compartilhar. Eles fizeram uma pesquisa e 100 pessoas ganharam 10 libras para gastar consigo mesmo, mais 100 pessoas ganharam 10 libras para gastar com outro. E 96% dos que estavam felizes estavam no grupo dos que compartilharam. Vocês estão brincando comigo? Isso está escrito na Bíblia há 2000 anos. Então o cara vai anunciar agora na Universidade de Glasgow que agora que descobriram o segredo da felicidade, mas a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Que o senso de você estar cumprindo o teu propósito está em você ajudar os outros. São tantas bases bíblicas para isso. Então, eu acho que a Bíblia dá respaldo para a ciência dá respaldo para a Bíblia, eles não são inimigos. Até porque tudo que deu certo na ciência, a Bíblia já dizia 2000 anos antes. Então, o que eu mais me surpreendo é com a inteligência emocional também. Por exemplo, qual é uma das bases da inteligência emocional? O autocontrole. Verdade. Sem autocontrole não tem inteligência emocional. É a base da inteligência emocional. Aí você vai ler a Bíblia, 2000 anos atrás, não tinha inteligência emocional ainda. A Bíblia fala que o fruto do Espírito, primeiro, é domínio próprio. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, que é a parte sensível de Deus em você, a primeira coisa que você ganha é o domínio próprio, que nada mais é do que o autocontrole. Então, o fruto do Espírito é um nome teológico para a inteligência emocional. Você concorda que o ver para crer é meio que antagônico à fé? Porque fé é meio que quando você tem 100% de certeza em algo com 0 de garantia. Você não precisa ver, exatamente. Você está no escuro e está caminhando que você sabe que vai chegar. Né? Então, né? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas você ainda não vê. Eu estou esperando, não consigo ver, mas tenho certeza que vai chegar. Isso é fé. Então, assim, as pessoas estão sempre querendo ver para crer e muitas veem e continuam duvidando. É verdade. Então, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. Por exemplo, antigamente na Bíblia, você podia casar várias vezes.
Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, por causa da prostituição, que cada um tenha uma só mulher. Por quê? Porque Davi tinha 700, que podia, e foi em cima da mulher que não era dele. Porque, na verdade, se não tiver regra, o ser humano não respeita. É verdade. Tem que ter, tira a regra. Esses dias eu fui num banheiro público, aí estava em frente ao mictório, estava assim, favor urinar no mictório. Falei, mano, vocês estão brincando, tem que escrever isso? Mas se o cara escreveu, foi por quê? Porque alguém estava fazendo fora. Uhum. Então você tem que criar regra quando tem alguém quebrando o protocolo. E a Bíblia, ela não é um conjunto de regras, é um conjunto de princípios. E quando você quebra princípios, os homens criam regras. Entendeu? Entendi. Então, é muito importante que quanto mais você se apega à Bíblia, mais você vai cumprindo princípios, mais você vai tendo resultado por causa dos princípios e debaixo de menos regras você vive. Então, eu tenho me aproximado de Deus assim de uma forma espiritual, mas não religiosa. Ou seja, eu não quero ver... Deus teve que provar muita coisa para mim, que eu sou um homem incrédulo como qualquer um. Tá. Eu lembro de um programa que eu vi, eu não lembro qual foi o ano do acidente daquele Flávio Silvino, que era um ator da Globo, filho do Paulo Silvino. Sim, Ele fazia Vamp, lembra? Muitos anos atrás. Até que ele voltou a fazer novela, mas estava com sequelas. Exatamente. E aí eu lembro da entrevista do Paulo, eu era moleque, não lembro quantos anos, mas devia ter 12, sei lá, 13 anos. Eu lembro da entrevista do Paulo Silvino no Faz Fantástico. uns 50 isso. Você tem 2, então vai fazer 57 anos. Não, aí o Paulo Silvino olha para a câmera no Fantástico e fala assim, ó. E quando eu vi meu filho deitado, o médico falou que provavelmente ele não ia voltar à vida. Então eu peguei a mão do meu filho e falei, Deus, se você existe, o meu filho não vai morrer. E aí passou 2 dias, o filho dele, eu não sei quantos dias, não lembro agora exatamente, mas o filho dele abriu o olho e falou com ele. E aí ele olhou para a câmera e falou, e a partir desse dia, Deus nunca mais precisa me provar nada. Eu era um garoto, ele não era nenhum religioso, Paulo Silvino, né? E eu falei, caramba, tem pessoas que nem são da igreja como eu sou, e Deus já não precisa provar nada, e eu fico pedindo um monte de prova a Deus. Então, isso foi uma coisa que me ensinou. Entendeu? Eu lembro que eu passei a minha vida toda sem pedir nenhum tipo de prova a Deus. Será que Deus existe? Até eu quebrar. Quando eu quebrei, eu criei essa revoltinha no coração. E Deus me provou que existia. Deus me provou em várias coisas, assim. Coisas que só Ele podia fazer mesmo. Então, hoje eu já não preciso mais de nenhuma prova. E eu acho que entre aspas, a cada 12 pessoas, uma precisa de prova. Não são muitas. Muitas acreditam... Ao 12. Mas onde é que está essa base? Nos discípulos. Dos 12 discípulos de Jesus, só Tomé pediu prova. Jesus, quando apareceu depois de ressurreto, só Tomé falou assim, não acredito que é você. Só se eu ver a marca das tuas mãos, só se eu ver o rasgo que está aqui do seu lado e a marca dos pés. Aí Jesus tem que mostrar para ele. Ou seja... Por que as pessoas já chamam outro de Tomé, precisam ir para crer, né? É isso aí. Né? Por causa do discípulo Tomé, do apóstolo Tomé, que pediu para ver, porque não estava acreditando que era Jesus. Jesus estava na frente dele e falou, não é possível. Não, mostra a mão aí então. E mostra também que Jesus não se ofendeu com isso, não se vingou. Você está duvidando de mim? Que nem a gente faria. Uhum. Jesus está bom. Vou dar mais uma chance para você. Porque Deus é misericordioso até o final. Eu acho que a sua relação com Deus é baseada nas experiências que você teve. Tá. Então, quem não teve nenhuma experiência com Deus ainda vai pedir coisa até sem noção. O próprio livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios prazeres. O cara chega para Deus e fala assim, Deus, eu tô querendo muito uma Ferrari, sabe? Eu tô querendo me levantar nessa vida. Eu falo, cara, por que eu vou dar uma Ferrari para esse cara? Não tem sentido, sabe? E tem gente pedindo aquilo que quer para Deus, que é como se fosse pedir uma Ferrari. Não tem sentido para Deus. Eu falo, não tem sentido eu te dar isso. E tem gente que tá pedindo algo pelo outro, às vezes. É pedir e é legal isso, né? Tem gente que acha que Deus é seu servo, que Deus vai atender tudo. E, na verdade, Deus dá conforme a sua vontade. Então, antes de você se tornar um perito em pedir, entenda qual é a vontade de Deus. Que é muito mais fácil você encaixar o teu pedido com aquilo que Ele quer. Vou dar um exemplo. Tinha uma mulher em Israel chamada Ana, que era estéril. Era estéril. Tá. E o sonho dela era ter um filho, e ela não conseguia ter filhos. E naquela época podia ter mais de uma esposa. O marido dela, Eucana, tinha uma outra esposa chamada Penina, que tinha filhos e ficava caçoando dela. Então, todo ano ela subia no lugar onde era feita a adoração, que na época não tinha Jerusalém, e ela estava em formação, esse processo de Jerusalém e tal, e ela sacrificava ao Senhor e pedia um filho. E
a Bíblia diz que Deus, vendo que ela estava sendo caçoada por outra, Deus intervém a favor dela. Porque a Bíblia diz assim que quando o teu inimigo cair, não ria dele. Porque Deus pode ver isso e ter misericórdia do inimigo. Uhum. Então, assim, cara, a Bíblia é muito perfeita. O negócio foi escrito 1000 anos antes, encaixa com o que está acontecendo aqui. É um negócio assim, cara, é muito perfeito. Meio aquela coisa que um cara caiu, nunca torça contra alguém, né? Exatamente. Não, segue tua vida, deixa a justiça de Deus cuidar. Da mesma forma, não procura a justiça própria. A Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, é ele que resolve. E eu creio nisso e estou de pé até hoje, 40 anos de idade, estou seguindo. Tá. Então, ela pede e Deus apressa o pedido dela primeiro porque ela estava debaixo de perseguição. Toda vez que você está debaixo de uma perseguição, de uma calúnia, de alguém querendo competir com você, sendo injusto com você, Deus sempre fica do lado mais fraco. Deus sempre fica do lado do órfão e da viúva. Está na Bíblia, está escrito, não é o que eu acho, não. Então, nunca oprima o mais fraco, que geralmente Deus toma um partido do mais fraco. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que ela começa a pedir um filho a Deus, começa a pedir um filho a Deus, começa a pedir um filho a Deus e Deus nunca dá. Mas tem uma época que o povo de Israel começa a pedir um profeta. Nós precisamos de um profeta, nós precisamos de um profeta. Ele fala, caramba, eu preciso fazer nascer um profeta. Deixa eu ver quem está na fila dos pedidos de filho. Então ela queria um filho, Deus queria um profeta. E aí em um dos anos ela faz uma oração. Ela fala assim, ela alinhou a oração dela. Se deres um filho, eu te devolvo o mesmo filho como um profeta. Ele falou, fechado, pronto. Deus dá o filho para ela no mesmo ano. Tira a vergonha dela, porque aí acaba aquela perseguição, a outra para de caçoar, não sei o que, papá. E ela pega Samuel, nasce o famoso profeta Samuel, daí vem o famoso profeta Samuel, que foi o profeta que ungiu Davi a rei, pai de Salomão. E ela devolve ele no templo e fala assim, ó, tá aqui meu filho. Quando ele desmamou, ela levou no templo e falou, tá aqui, eu devolvo. Aí a Bíblia diz, e Ana volta para casa e tem muitos outros filhos e filhas. O que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Então, para você é um problema. Espetacular. Exato. Entendeu? Você tá vendo como problema. Deus que tá lá de cima já viu a linha do tempo toda, É um viu a processo. timeline, já viu... Ele falou, isso aqui é um treinamento necessário para você entender isso aqui na frente. Só que você não consegue chegar lá na frente, então você acha que é só um problema.